Vamos continuar a viagem? Misericórdia. Vamos continuar a viagem? Olha para quem está do seu lado, vê que você está com uma afeição, que está com vontade de viajar. E diz: Deus proverá. Deus proverá. Vamos viajar, gente? Estamos ainda no início de uma série de ministrações sobre a vida e os caminhos do apóstolo Paulo. Porque Deus o chamou, e como o chamou, e que ousadia ele precisou para viver coisas grandes em Deus. Os caminhos de Paulo nos ensinam muito, porque ele foi um pioneiro na sua época, um homem que com ousadia avançou o evangelho. Semana passada falamos de como ele teve que obedecer à voz de Deus, como ele teve que ir além de sua realidade para romper com paradigmas, com pensamentos, para que o evangelho continuasse avançando. Nós falamos sobre isso. Quem esteve aqui domingo passado? Isso. Quem não teve? Tem gente que não lembra, então não tem problema. Se você lembra ou não, assista lá no YouTube o episódio 1. O que Paulo vai nos ensinar hoje, a sua história vai nos ensinar hoje, eu creio que é marcante demais para a nossa caminhada cristã. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Uma afirmação que o apóstolo Paulo nos faz. Filipenses 1, 6, ele diz assim: eu tenho algo muito certo, eu tenho certo isto mesmo, que aquele que começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Vou falar de novo, ele está dizendo: eu estou certo, que nada vai ficar pela metade, que nada vai ficar incompleto, que nada vai ficar por fazer. Eu tenho uma certeza, o Deus que começou a boa obra vai completá-la, aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Quem crê, diga amém. Amém. Santo Espírito, nós estamos na tua casa, viemos aqui porque amamos o teu nome. Tu és o centro de nossa fé, tu és o centro de nossa existência. Nós vivemos em ti, por ti e para ti. Que o teu reino possa se manifestar agora neste lugar, Senhor. Ah, meu Deus, encontre em nós um coração preparado, um solo fértil para que a tua palavra se derrame. Vem, Espírito Santo, e mostra que nós devemos confiar em ti em qualquer fase de nossas vidas. Dá ordem aos teus anjos ministradores e visita esta casa com glória, com poder, com majestade e com unção. Que o teu reino venha aqui, que a tua vontade seja estabelecida agora aqui na terra, como já foi estabelecida no céu. Nós te adoramos, engrandecemos, entronizamos e aplaudimos o teu nome, porque tu és santo, tu és digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Aleluia! O apóstolo Paulo se levanta então com muita coragem. Cada pregação dessa série tem um subtítulo. Semana passada é Obedeça à Voz de Deus. Hoje eu quero te dar um incentivo. Hoje eu quero que, não só eu, mas o Espírito Santo quer te encher de força, para que você entenda uma coisa: suporte as perseguições, suporte os desafios, suporte as dificuldades que se apresentam todos os dias em nossas vidas. Quando as perseguições vêm, quando as lutas se avolumam, Deus quer nos dar força para suportar a perseguição. O apóstolo Paulo então, como te disse, de maneira pioneira, está fazendo o evangelho avançar pela primeira vez por toda a Europa, mas ele está só começando. Põe na tela para mim o mapa da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Olha, é Deus me dando algum sinal ou é o seu... Muito bem. Está aí, ó. Na primeira viagem missionária, ele sai daqui de Antioquia, e ele fica só perto de Tarso ali, ele é da região de Tarso, está vendo? Lembra que eu falei semana passada, que ele ficou 14 anos em Tarso? Ele volta para Antioquia, porque Barnabé o chama, lembra dele, e ele agora, na primeira viagem, ele fica só nessa região ali de Salamina, Pafos, Chipre, Derbe, e ele só dá aquele giro ali. Agora, quando ele já está lá em cima, em Troade, ainda na Ásia, ele tem um sonho, uma visão, e um homem diz a ele: venha para a Macedônia nos ajudar. Seria algo muito novo que jamais alguém fez. Como Paulo tinha ousadia e coragem, ele vai. Nós falamos semana passada disso. Ele chega, passando ali de Troade, ele chega na região de Filipos. Veja que nome lindo de cidade maravilhosa. Filipos, e 15 quilômetros antes de chegar em Filipos,
Ele procura um local de pregação, ele prega a palavra de Deus para um grupo de mulheres que estava ali sentada. Essa mulher, uma delas é movida tanto pelo Espírito, que ela pede para ser batizada, e a batizada logo ali, o nome dela é Lídia. Ela e toda a sua casa se salvam, glória a Deus, porque ele ouviu a voz do Senhor, e porque ele avançou o Evangelho, e agora o Evangelho estava chegando na Macedônia, estava chegando na Europa. Filipos é Grécia. E por que Paulo visitou uma região tão estratégica? O que fez Paulo pisar naquele local? Suporte as perseguições, viva a sua jornada em Deus. Filipos era uma cidade importante da Macedônia. Não por acaso o primeiro local escolhido por Paulo, e na verdade o primeiro convite por Deus, para que ele pisasse e entrasse na Europa. Ninguém tinha chegado tão longe até então. Paulo está chegando ali. Ele chega em Filipos, e Filipos era uma cidade muito importante. Primeiro ela foi fundada por Filipe II da Macedônia. Só para que você se contextualize na história, ou faça uma expressão de, nossa, é verdade. Filipe II era o pai de Alexandre o Grande. Mudou nada a sua informação, mas eu precisava te dizer. Alguém muito conhecido, alguém muito importante naquela época. Filipe II, então, funda a cidade de Filipos. Em 42 a.C., ali em Filipos houve uma batalha muito importante, porque depois do assassinato do imperador Júlio César, dois homens, um chamado Marco Antônio e outro Otávio, vingaram a morte de Júlio César ali, matando os assassinos de Júlio César, Bruto e Cássio. Esta vitória, então, sela o fim do ataque contra a República Romana, estabelece em Filipos uma cidade na Grécia, porém uma pequena grande colônia romana. Quem passa a habitar em Filipos, então, e o nome oficial da cidade é Iulia Augusta Filipenses. Filipos. Filipos, então, passa a ser uma cidade que, apesar de estar na Grécia, era quase uma réplica, uma pequena réplica da cultura romana. Em Filipos, quem ganhava terra ou quem habitava ali eram os soldados aposentados ou que ganharam louros de batalha, heróis de guerra do Império Romano, iam para Filipos. Era um local de estalagem para eles, era um local famoso por isso. Era uma cidade de intenso comércio. Ali em Filipos ficava a Via Ignácia, que era uma rota de comércio que ligava o Ocidente ao Oriente, uma BR. Tem até uma foto aí da Via Ignácia, vê se vocês acham aí. É um monte de pedra. Mas só para você entender, aí ó, essa é a Via Ignácia. Então imagine que por aí o apóstolo Paulo passou, andando, e quando ele chegou, era uma rua de intenso comércio. Ela está do lado, põe uma outra foto, eu até fiz um pequeno vídeo, aí ó, essas aí são as ruínas de Filipos. Tem uma outra que vai dar uma perspectiva ainda maior, vamos ver. Aí ó, essas primeiras pedras aqui de baixo é a Via Ignácia, e ali é toda a cidade, ou centro nervoso da cidade de Filipos. Eu fiz até um vídeo, aí ó, a placa está escrito Via Ignácia, uma placa mais moderna. Eu até quis trazer, tentei pegar na mão, mas não dava, era pesado demais, eu imaginei que eu ia ser preso, então deixei lá. Mas ali era a via de muito comércio, que um passava, muita coisa acontecia na cidade. Eu fiz um pequeno videozinho ali. Veja que belo câmera, olha que profissional, Guimar, fique vendo, olha só. Aprenda com a minha técnica de filmar meu próprio pé. Muito bem, era mais ou menos isso. Só para você entender o que era a Via Ignácia. Uma cidade muito importante, que tinha na época aproximadamente entre 10 a 15 mil habitantes. Não se contavam as mulheres e os escravos, então vamos imaginar que tinha um dobro, talvez o dobro um pouco mais. 30 mil, 40, 45 mil pessoas. Não era uma cidade grande. Na verdade, foi a menor cidade que Paulo visitou. Mas ela é a chave de escolha de Deus para mostrar como o Evangelho ia avançar naquela região. Em Filipos, o que se cultuava? Quais eram as crenças predominantes? A religião oficial era romana imperial, ou seja, cultuava-se o imperador romano como se ele fosse um deus. Os deuses cultuados eram os deuses greco-romanos, como Apolo, Artemis, Dionísio, Silvano. Uma das práticas comuns em Filipos era a prática de adivinhação. Misturava, então havia um sincretismo religioso, uma mistura religiosa entre o culto a Roma, o culto ao imperador romano, o culto aos deuses mitológicos greco-romanos, a adivinhação, o misticismo, o esoterismo,
tudo ali em Filipos. E Paulo está chegando na cidade. Alguma coisa vai acontecer. Vou falar de novo. Alguma coisa vai acontecer. Porque ele chega carregando um poder do Espírito Santo. A lei judaica dizia que para uma sinagoga ser estabelecida numa cidade, tinha que ter pelo menos 10 judeus. Filipos nem sinagoga tinha. Porque quando Paulo chega para pregar, ele prega na beira do rio, para poucas pessoas que estavam ali. Não tinha nem judeu na cidade, era um lugar completamente novo. Era fora da zona de conforto, porque Paulo, você lembra comigo na sua primeira viagem missionária, ele estava acostumado a chegar na cidade e ir para a sinagoga. Porque quando ele ia na sinagoga, disso aqui eu entendo, da lei judaica eu entendo, eu vou discutir com os judeus e vou mostrar para eles que Jesus Cristo é o Senhor. Só que ele chega num local que nem sinagoga tinha, nem judeu direito tinha 10, nem 10. Então aqui, numa cidade de 15 mil pessoas, nem 10 judeus tinham ali. Só tinha gente nova, só tinha uma seara nova e o apóstolo Paulo está chegando. Eu posso imaginar ele andando pela Via Ignácia, olhando aquela dimensão. Era uma cidade pequena para a época, mas totalmente diferente. Diferente na arquitetura, na imponência, nas colunas erguidas na cidade. Ele chegando naquela praça, aquela agitação de comércio, em Filipos, porque fazia parte da cultura grega. Os julgamentos eram feitos em público. Os magistrados de um lado discutindo o julgamento. As pessoas filosofando de acordo com a filosofia grega. Era um cenário novo e diferente. Filipos era o novo de Deus para Paulo. Um homem que ficou aguardando por 14 anos, esquecido lá em Tarso, como eu já te falei semana passada. E ele chega nesse berço. Havia contudo um porém. Você não podia questionar a religião, seja ela do imperador romano, ou seja ela o culto aos deuses gregos. Se você questionasse a religião, era como se você estivesse questionando e desonrando a Roma. Era comprar uma guerra. Estão comigo aqui? Só que Paulo está chegando. Só que Paulo está vindo. Dizia algumas traduções da Bíblia que ele chegava cantando: estou seguindo a Jesus Cristo nesse caminho. Só você não assistia à tarde, tudo bem? Aí ele: estou seguindo a Jesus Cristo. Ele ia na Via Ignácia, chegando na cidade. Quando ele chega na cidade, ele vai começar a nos ensinar algumas coisas. Está pronto para viajar comigo? O primeiro princípio que nós vamos aprender com Paulo, para que nós vivamos coisas grandes em Deus, suportando perseguições, é: nunca comprometa a verdade. Ande pela verdade, nada além da verdade. Ande pela verdade das coisas que Deus tem para você. Que na tua vida não haja nada errado, não haja mentira. Que na tua vida seja a verdade acima de qualquer circunstância. Ande pela verdade. Paulo vai mostrar logo ao chegar o que ele carregava. Ele carregava a verdade. Ele caminhava pela verdade. Ele caminhava pela correção. Ande pela verdade. Eu me lembro, ia até te contar uma história, mas não dá tempo aqui. São curiosos, hein, gente? Hã? Óbvio que eu ia contar, só para poder preparar o cenário. Eu me lembro uma vez, há muitos anos atrás, a gente contratou, ainda morando em São Paulo, há muitos anos atrás, eu acho que a gente não tinha nem o primeiro filho ainda, um serviço de instalação de TV cabo. E chegou os 2 instaladores, a gente tinha contratado o ponto principal na sala. E o cara instalou ali, tal. Ele, um ajudante mais quieto, mas só trabalhando, e eles ali terminaram. A pastora Mila, com gentileza, ofereceu uma água, um cafezinho, está tudo bem. Quando eles estavam terminando de instalar, o rapaz me chama ali e fala meio baixo assim, o que parecia ser o líder dos dois, fala: olha, deixa eu falar uma coisa, eu estou com material de sobra aí, está fácil aqui a instalação da tua casa, se você quiser, me dá um agrado, me dá um faz-me rir, me faz alguma coisa, eu instalo também lá no teu quarto, não tem problema, para a operadora não muda nada, é o mesmo sinal, o mesmo tudo. Só vai ter um inconveniente, se você mudar o canal na sala, vai mudar no quarto também, mas não tem problema, ninguém vai ficar sabendo. Posso instalar? Eu falei: mas não entendi. Até onde eu sei, para um ponto esse tem que pagar um pouco mais. Mas não, fica tranquilo, você me dá um cafezinho, se resolve. Eu falei: cara, é incorreto? Ele falou: não é tão certo. Eu falei: então não quero. Pô, te agradeço, também não quero. Obrigado. Tá bom, beleza. Terminou de tomar a água que a pastora ofereceu. Na hora de sair, o ajudante que não tinha aberto a boca até então fala: oi, pastor Felipe, tudo bem? Eu assisto as pregações no YouTube. Eu, aleluia! Porque eu quis, mas não quis. Aleluia! Porque eu escolhi andar pela verdade. Estão comigo aqui? Porque por um ponto de TV cabo, eu não manchei o evangelho de Cristo. Vocês estão comigo aqui?
Deus nos chamou para andar pela verdade. Deus te chamou para caminhar em integridade. O apóstolo Paulo vai começar a nos mostrar isso ao pisar em Filipos. Quando ele está andando juntamente com Silas. Diz Atos 16, versículo 12, que eles chegam em Filipos, primeira cidade no distrito da Macedônia, colônia de Roma, já te expliquei. Ficamos alguns dias na cidade. A gente todo dia ia para o lugar de oração, versículo 16. E vinha ao nosso encontro uma menina. Põe lá o versículo 16 na tela. Uma jovem que tinha o espírito adivinhador e que adivinhando dava lucro aos seus senhores. Então onde eles andavam, ficava uma menina do lado deles. Essa jovem, a Bíblia diz que ela tinha um espírito de adivinhação. Era comum ali os adivinhos. Era comum as pessoas ali. Então ela dizia, versículo 17, a Paulo e a nós, ela falava, oh, que eu quis imitar a menina, meu Deus. Agora eu vou ter que ir até o fim. Oh, Paulo! Que lástima, hein, Lucas? No teatro não é minha chamada. Oh, vocês são servos do Deus Altíssimo, homens que anunciam o caminho da salvação. Oh! Então aqui, vou falar aqui para o centro. Homem de Deus não foi feito para ser bajulado. Vou falar de novo. Homem de Deus não precisa de bajulação quando chega em lugar nenhum. E Paulo vai nos mostrar isso. Ele não foi feito para ser bajulado, não. Ele está chegando e a menina, oh, amado Paulo, oh, você é servo de Deus Altíssimo. Oh, e Paulo devia estar começando, ah, meu Deus do céu. O radiador estava começando, Dia 1, dia 2, ela, oh, servo de Deus, oh, servo de Deus, oh. E Paulo só identificando. Paulo só olhando ali. E Deus falando, e aí Paulo, vai deixar? Vai deixar? Versículo 18, ela fazia isso por muitos dias, até que enfim, versículo 18, Paulo, perturbado, virou para a menina e falou, eu te ordeno, em nome de Jesus Cristo, saia dela, e na mesma hora, saiu. Nunca na Grécia, eu imagino que nunca alguém tinha expulsado um demônio na Grécia. Vocês estão aqui comigo? Nunca alguém tinha sido revestido de autoridade para andar pela verdade. Nunca alguém tinha tido coragem de confrontar o inimigo, de confrontar os deuses gregos. Nunca ninguém com autoridade tinha se levantado para representar o reino. Mas quem estava ali era um homem cheio da glória, era um homem cheio do Espírito, era um homem que passou por processos que não ia comprometer a verdade. Ele olha para a menina e diz, eu te repreendo, saia dela. Bluf. Gostou, Lucas? Obrigado, Lucas. Foi meu máximo. Ela espuma, ela esbraveja e o demônio é expulso. O poder de Deus é manifesto, a glória de Deus é manifesta. Deixa eu dizer, quem anda pela verdade recebe de Deus a autoridade. Deus está te dando autoridade sobre a tua casa, sobre a tua família, na tua cidade, nos teus negócios ou na tua vida. Tenha ousadia, não importa o que custar, não importa quem eu vou desagradar. Eu nunca vou me conformar com o sistema. Eu vou usar a autoridade que Deus me deu, porque eu represento a verdade. Deus está me dando autoridade nessa noite. Levante suas mãos aos céus. Deus está te dando autoridade. Suporte as lutas, as perseguições. Receba de Deus força e autoridade para confrontar as trevas. Eu me lembro. Não, nessa aí não vou contar também. Eu me lembro que eu tocava contrabaixo. Isso aí na época de Pedro Álvares Cabral e as Caravelas, no louvor. E tinha um baterista, nada contra vocês, os bateristas. Mas o baterista em específico eu sabia que não estava tendo uma vida tão correta. E a gente foi tocar numa igreja visitante. E eu sabia que com a namorada dele, mais especificamente, se é que você está me entendendo, ele não estava tendo uma vida tão correta. A gente está tocando lá. Músicas, explosões da época. Rompendo em fé, sei lá. Minha vida, vou lutar, sei lá. Músicas assim, alvo mais que a neve. Estava tocando, lançamentos. Worship. Era uma igreja tão do fogo, sabe aquelas igrejas do fogo? Porém muito tradicional. E de repente, na hora do mover assim, bum, cai uma irmã. E ela começa a manifestar um espírito que não era espírito. Uma confusão, gente chegando a abrir a Bíblia na cara dela. Esse cara deve ter assistido o filme Exorcista.
eu te repreendo, a menina, daqui a pouco, ela chega perto do altar, endemoniada. Tá, eu e o baterista, ela fala, você? Eu falei, eu não tenho nada com isso. Amigos, nessa hora, o que você está fazendo aí? Vocês estão aqui comigo? Eu olhei para ele e falei, some, fiz uma contusão, fiz um desmaio, vai. Ele saiu correndo da bateria. E graças a Deus o irmão da Bíblia conseguiu apagar a mulher lá de alguma forma. E eu encontrei o cara nos bastidores lá atrás, de joelho chorando. Eu falei, cara, você precisou passar essa vergonha para entender que Deus conhece quem anda na verdade, quem não anda na verdade. Que tudo que o inimigo quer fazer é tirar a nossa autoridade. Que todos os dias ou você tem autoridade ou não tem. Na hora do vamos ver, não adianta você fingir. Na hora do vamos ver, ou você tem autoridade ou você não tem. E só tem autoridade quem anda na verdade. Só tem autoridade quem escolhe andar na verdade. Paulo está dizendo, eu podia me conformar com um sistema aqui grego. Eu podia falar para a menina, olha que legal. Eu sou servo de Deus Altíssimo. Beije minha mão, me siga no Instagram. Eu sou Paulo, demais. @Paulo o cara. Não, ele diz, não. Eu te repreendo em o nome de Jesus Cristo. E a menina, e o demônio é expulso. O que você não entende, e talvez eu vou te explicar mais uma vez, é que confrontar a religião era confrontar a própria Roma. Confrontar o espírito adivinho era confrontar o sistema de governo romano e grego daquela cidade. Suporte às perseguições, autoridade pela verdade, muitas vezes vai gerar perseguição, mas suporte. Eu te mencionei aqui que aquela menina, com as suas adivinhações, dava muito lucro para os seus senhores. Devia ser um prodígio, devia dar cada revelamento top. Não revelação, revelamento. Não profecia, profetada. Ela devia fazer, eu estou vendo. Meu Senhor, é isso. Já vendiam medalhinha da menina, já vendiam foto com ela. Estavam explorando comercialmente a menina. Só que Paulo acaba com a fonte de lucro. E sabe o que acontece? Versículo 19 de Atos 16. Quando os seus senhores viram que a esperança de lucro havia desaparecido, prenderam Paulo e Silas e os arrastaram para a praça na presença dos magistrados. Lembra aquela praça que eu mostrei a foto? Paulo está chegando na Via Ignácia. Deus vai ser maravilhoso. Ele mandou vir para Macedônia. Meu Deus, vai ser demais. Vai ter uma comitiva de recepção aqui maravilhosa. Que coisa maravilhosa. E a menina, servo de Deus. Servo de Deus. Paulo, não é possível, não é possível. Eu te expulso, eu te repreendo. E daqui a pouco, sem explicação, Paulo e Silas estão presos. Silas nem abriu a boca, não tem registro. Só foi. Não falou nada. Mas agora eles estão presos na presença dos magistrados da cidade. Muitas vezes andar pela verdade pode trazer perseguição, mas suporte as perseguições, suporte as provações, porque Deus vai ser contigo. Eles levam Paulo e Silas na presença dos magistrados. Lembra que eu te falei que o julgamento era feito em público? Versículo 20 diz assim, apresentando os magistrados disseram, estes homens judeus estão perturbando a cidade. Olha o que eles dizem, versículo 21. Porque eles estão ensinando costumes que não é lícito receber, nem praticar. Nós somos romanos. Não há qualquer registro que eles estivessem ensinando qualquer coisa senão Cristo. De um lado Paulo tinha a arma verdade. A arma do inimigo era mentira. Era difamação, era calúnia, era inventar moda. A única arma que o inimigo tem é mentira. E ela só pode ser combatida com a verdade. Eu sei que você disse amém, mas olha o que vai acontecer. Agora não são só os magistrados. Agora não são só os chefes ou os exploradores daquela menina. Versículo 22. A multidão, a cidade inteira se levantou contra Paulo e Silas. Os magistrados rasgaram as suas vestes e mandaram açoitá-los com varas. Estão aqui comigo? Que comitiva de recepção é essa, apóstolo Paulo? O açoite naquela época, só para você entender, era feito de duas formas. Pegava-se ou varas, ou pedaços de tira de couro, e na ponta ou da vara ou da tira se colocavam pedaços de osso ou de pedras. Essa era a surrinha de vara. Estão aqui comigo?
Paulo está chegando na cidade dizendo, nossa, vai ser demais. Oh, Deus é maravilhoso. Aqui vai ser só glória. Aqui vai ser só sobrenatural. A primeira coisa que acontece quando ele pisa na cidade, sem entender o que está acontecendo, ele e Silas estão levando uma surra de vara com um pedaço de osso na ponta. Deus! Nem sempre a multidão vai te aplaudir. Nem sempre você vai ser popular. Nem sempre você vai ser reconhecido. Mas escolha permanecer na verdade e suportar as perseguições. Eles são açoitados, como se não bastasse a sua que eles levam, com feridas ainda abertas certamente. A Bíblia diz, no versículo 23, que dando-lhes muito açoites, os lançaram na prisão e mandaram que o carcereiro os guardasse em segurança. O carcereiro os guardou na prisão interior e amarrou os pés deles, põe o próximo versículo, num tronco. Na prisão mais interior possível, na prisão de segurança máxima, com os pés amarrados num tronco. Deus, meu Deus, ó Deus, meu Deus, não estou entendendo nada. Eu estava quieto lá em Antioquia, eu estava quieto na minha região. O que eu tive que sonhar com esse cara mandando eu vir para Macedônia? Talvez eu pensasse assim, você também. Deus, eu estava quieto lá em Jerusalém. Senhor, foi o Senhor que me encontrou a caminho de Damasco, me cegou os olhos e as escamas caíram dos olhos. Foi o Senhor que me pediu para vir para Macedônia. Eu só vim em obediência. E essa é a recepção que eu estou tendo neste lugar. E essa é a luta que eu estou tendo que atravessar agora. Eu estou trancado numa prisão, amarrado junto a um tronco. Há lutas que fogem à nossa proporção, há lutas que fogem à nossa capacidade de aguentar, mas cada luta vai me dar autoridade. Como continuar confiando em Deus quando as lutas estão aumentando? Como? Como continuar confiando em Deus? Lutas, amados irmãos, nem sempre tem um culpado. Na verdade, lutas manifestam um propósito. Lutas revelam o poder de Deus. Vou falar de novo, porque ninguém disse amém. Graças a Deus, nessa igreja ninguém atravessa por lutas. Mas pense nos outros que passam lutas. Vou falar mais uma vez. Lutas nem sempre tem um culpado. Lutas revelam propósitos. Lutas nos aproximam de Deus. Lutas nos fazem confiar um pouco mais no Senhor. Eu não sei qual luta você pode estar atravessando, mas suporta as perseguições, suporta as lutas, suporta o que você está atravessando agora. Suporta. Que comitiva é essa, Paulo? Meu Deus! Seria melhor ter ficado lá em Jerusalém, brigando com os judeus, rejeitado pelos discípulos, melhor. Seria melhor ter ficado esquecido em Tarso. O que você foi inventar? De entrar na Macedônia, de chegar em Filipos, de confrontar a cultura grega. Você podia ter deixado a menina lá endemoniada e seguir tua vida. Mas esse não é o apóstolo Paulo que a gente conhece. Esse não é aquele que crê num Jesus Cristo que está acima das dificuldades. Só que a realidade agora momentânea era terrível demais. A realidade era de prisão e de cadeias. A realidade era de estar aprisionado, amarrado a um tronco na prisão de segurança máxima, com feridas certamente abertas. Pensando de forma racional e humana, se tivéssemos uma câmera escondida lá dentro da prisão, como que a gente encontraria Paulo? Talvez, sendo Deus, por quê? Por que de tudo isso? Por que essa luta que eu não consigo suportar? Por que essa dificuldade que eu não consigo transpor? Por quê? Por quê, Senhor? E muitas vezes nós nos perguntamos os porquês. E deixamos de entender que toda luta é um caminho para que Deus revele o seu propósito. Para que Deus revele a sua glória. Eu não sei o que você está atravessando agora. Eu não sei qual é o tamanho da perseguição que você vive. Na tua saúde, nas tuas emoções, na tua família, na tua própria mente. Paulo dentro da cidade, sendo recebido a chicotes e açoites. Eu esperaria um Paulo reclamando. Eu esperaria um Paulo chorando. Eu esperaria um Paulo questionando a Deus. Mas se eu não conhecesse o apóstolo Paulo, sabe o que a Bíblia registra?
Talvez ele estava lá, confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos, calma aí, não seremos abalados. Sacuda as estruturas com adoração. Talvez ele estava lá, meus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Amarrado num tronco na prisão, mais alto nome não há. Oh! Jesus é, hey! Tudo Ele. A Bíblia registra, a Bíblia relata como nós temos que ser encontrados no meio da maior luta que possamos estar atravessando. Eu não sei qual é esta luta, mas eu quero te convidar nessa noite, igreja, para adorar no meio da guerra, para sacudir a atmosfera de adoração. E sabe o que é melhor para mim? Talvez se Paulo estivesse sozinho, ele estava esmorecendo. Talvez se Silas estivesse sozinho, Silas está falando, que roubada foi essa? Mas tinham dois juntos. Vou falar de novo. Tinham dois juntos. E onde dois ou mais estão reunidos ali, a presença de Deus está. Talvez quem está sentado do seu lado aí seja um Paulo e Silas para você. Seja um esposo que não te largou na luta, uma esposa que não te largou na batalha, um amigo que intercedeu pela tua vida. Talvez você tenha alguém que caminha ao teu lado dizendo, cara, não vou ficar sozinho. Não, você não vai ficar sozinho, não. Vamos começar a adorar, vamos começar a adorar, vamos começar a clamar ao Senhor. A guerra está grande, a luta está intensa, a perseguição está demais. Nem eu estou entendendo por que eu levei tanta chicotada, nem eu estou entendendo porque as feridas estão pingando. Eu estou pingando sangue, as feridas estão abertas. Tudo que eu fiz foi pregar o evangelho, tudo que eu fiz foi expulsar um demônio. Injustamente eu estou preso aqui, mas eu não me importo com isso. Eu vou adorar a Deus, eu vou adorar o Senhor, eu vou celebrar o nome dEle. Versículo 25, à meia-noite, na hora mais difícil do dia, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e toda a prisão escutava. Eu vou falar mais uma vez, porque a adoração que você produz na hora da dificuldade emite um eco, emite um som, que as pessoas ao seu lado vão começar a ouvir. Quando você atravessa lutas, o inimigo esperava que dos teus lábios viria murmuração, você vai dizer, meus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte. Adora no meio da guerra, adora no meio da luta. Mais alto nome não há. Levante sua voz, clama a Deus agora. Declara em fé no meio da luta. Meus inimigos. Tudo Ele pode. Na hora da guerra, da luta, eu quero te ensinar, levante as mãos e adora, adora, adora. Tem um Paulo do seu lado aí, tem um Silas do seu lado aí, tem alguém que vai adorar com você, no meio da luta. Vamos, igreja, vamos conectados. Meus inimigos cairão, diga. Meus inimigos cairão, pois nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Não há nome mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Levante suas mãos aos céus, confie, confie. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Levante sua voz, diga confiando, diga igreja, confiando, só igreja, diga confiando. Se une de força, canta isso mais uma vez.
confiando. Canta mais uma vez, aumente sua voz. Diga no meio da guerra, diga, confiando em Deus, diga. Confiando. Na hora da luta você escolheu adorar. Você escolheu celebrar, e o que Deus vai fazer na tua vida você não tem ideia. A restituição que você vai ver você não tem ideia. A chuva de recursos vai trazer sobre você não tem ideia. A restauração que você vai ver você não tem ideia. Declara em fé, teus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte. Vamos. No meio da guerra eu adoro. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso. Tudo Ele pode. Teus inimigos caem agora. Agora. Deus é mais forte. Tudo Ele pode. Não há nome mais alto. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso. Tudo Ele pode. Dê um brado bem alto ao Senhor e adore no teu lugar aí. E adore no teu lugar aí. E adore no teu lugar aí. Pode se assentar por um minuto, já estou terminando. Eu só quis te mostrar como que a adoração muda a atmosfera. Como que a adoração muda a realidade. Satanás quer que você se preocupe que você está amarrado num tronco preso injustamente. Ele quer te encontrar em murmuração, em preocupação, em dúvida e questionamento. Mas quando o carcereiro vai olhar, os presos estão ouvindo, tem uma adoração acontecendo ali. Tem uma adoração acontecendo ali. Tem uma glória sendo derramada ali. Paulo e Silas amarrados no tronco. Lá estão eles. Meus inimigos. Ei, aleluia. Eles estão lá. Estão aqui comigo? Olha o que acontece quando você adora. Tem algo sobre nós aqui hoje, gente. Eu estou escutando cadeias quebrando, grilhões quebrando. De repente, Paulo era conhecedor da lei judaica. Ele sabia que Jesus Cristo um dia falou que na verdade Isaías mencionou que eu sou Barabastej. Oh meu Deus, que havia alguém que ia libertar os cativos, que havia alguém que ia acabar com os oprimidos, que havia alguém que pregaria o ano aceitável do Senhor. Ele não está lá no nome dele, ele não está no nome da religião dele, ele está no nome do Senhor dos Exércitos. Ele está adorando na hora da guerra, ele está suportando as perseguições. Essa é a arma que você tem. E enquanto eles estiverem adorando, e enquanto você começar a adorar, eu estou profetizando sobre a tua semana. De repente, vou falar de novo, de repente, um grande terremoto abalou os alicerces da prisão. Vou falar de novo. Um grande terremoto abalou os alicerces da prisão. Prisão de segurança máxima, amarrado num tronco, começa um terremoto. Ei! Vou começar agora. E a Bíblia está dizendo que então caíram os grilhões de Paulo e Silas. É isso que a Bíblia está dizendo? Sim ou não? É só ler o texto, sim ou não? Caíram os grilhões de todos. Vou falar de novo aqui. Paulo, talvez você entenda por que você está nessa prisão. Você entrou aí achando que só você foi preso injustamente. Essa prisão está cheia de pessoas que foram presas de forma injusta como você. E se você não entrar aí, se você não adorar aí, a injustiça vai prevalecer. Então entra, porque você carrega uma unção, você carrega uma verdade. E quando cai o teu grilhão, não cai só o teu, cai o grilhão de todos. Quando liberta você, eu não liberto só você, eu liberto a tua família, eu liberto os teus filhos, os filhos dos teus filhos, os filhos dos teus filhos dos teus filhos. Quando eu abençoo você, eu abençoo a tua cidade, eu abençoo a tua nação. Eu através de você eu fazer coisas grandes. Só adora. E os grilhões caem de todos. Já imaginou? Paulo lá, Deus inimigo. Daqui a pouco, e ele está escutando lá na outra
outra prisão, um cara gritando, Rakachaka, que deve ser glória a Deus em grego. Glória a Deus! Saiu o grilhão, caiu a algema. Qual seria o instinto natural de qualquer prisioneiro, gente? Estão presos lá injustamente. Caiu o grilhão, eu vou sair correndo. Só que Paulo não queria bênção pela metade. Caiu o grilhão, eles continuam adorando. Jesus é grandioso, tudo ele pode. Grilhão caído. O carcereiro que estava ali só para guardar os presos entra em desespero. Versículo 27 diz que o carcereiro acordou, viu a prisão aberta, pegou a espada, vamos matar. Os presos fugiram. Quando ele vai matar, Paulo grita lá de dentro, versículo 28, ei, fica tranquilo, não faça mal não, está todo mundo aqui. Vou falar de novo. Está todo mundo aqui. Não quero ser fugitivo no turno da noite. Não, eu estou aqui para mostrar o poder de Deus. Ele está chegando na Europa. Na Europa nunca viu um demônio ser expulso. Na Europa nunca viu um grande terremoto que abre cadeias. E Paulo está lá dentro, no primeiro GC em Filipos, dentro da cadeia. Pá, caiu os grilhões. O carcereiro, vou me matar, porque não é possível. Deixei os prisioneiros. Não se mata não, está todo mundo aqui, não fugiu ninguém. Sabe o que o carcereiro diz? Versículo 29. Ele pede luz, salta trêmulo, se ajoelha nos pés de Paulo e Silas, porque ele nunca experimentou tamanho poder. Essa cidade cultua Apolo, essa cidade cultua Dionísio, essa cidade venera o imperador romano, mas nunca viu um poder tamanho, nunca viu um poder tão grande. Eles se curvam diante desse poder. O que está acontecendo aqui? Quando ele se curva, olha o que ele diz: o que eu preciso fazer para ser salvo? Ah, Paulo, cada chicote nas tuas costas, cada açoite que você levou, cada injustiça que você passou, valeu a pena. Você está salvando um homem que não seria salvo de forma nenhuma. A injustiça que te levou para a prisão, na verdade foi a minha ferramenta para salvar uma família, para que essa cidade seja cheia de uma glória que jamais viveu. Ah, você vai ser instrumento de salvação. Paulo, o carcereiro disse: o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer para me salvar? Paulo, você persistiu na luta, você suportou provações, você adorou a improvável, agora você tem autoridade. E no berço da cultura grega, que adora vários deuses, com autoridade responde o carcereiro: crê no Senhor Jesus e serão salvos tu e a tua casa. Você não entendeu? Eu não sei se está sentindo, tem um poder de Deus aqui, tem uma autoridade que vem de Deus aqui, tem uma glória que vem de Deus aqui. Quem suporta provações, quem suporta perseguições, quem suporta os açoites da vida. Eu sei que talvez a vida nem sempre foi perfeita, eu sei que talvez você nem sempre viveu alegrias, mas quem suporta, quem no meio da batalha está adorando, quem no meio da batalha está celebrando a Deus, vai ganhar de Deus uma autoridade, vai ser revestido por Deus de uma autoridade, vai ser revestido por Deus de uma glória. Ei, cabarabacês, ele vira. O carcereiro diz: crê em Jesus e você e sua casa vão ser salvos. É turno da noite, a cidade está toda dormindo, mas na prisão está acontecendo um avivamento. Estão aqui, gente? Estão aqui? Ele diz assim: não, vamos fazer o seguinte, o carcereiro, o que eu experimentei aqui eu não consigo explicar, vocês estão lá em casa. E Paulo sai da prisão para um GC. Estão aqui ou não? Que o carcereiro leva Paulo para casa, versículo 32. Pregaram a palavra de Deus para todos que estavam em sua casa, a casa do carcereiro. Há segundos atrás ele estava amarrado num tronco cheio de cadeia, pingando o sangue dos açoites. Agora ele está na casa do carcereiro, falando: olha, plá, 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 plá. E sabe o que acontece no final da pregação? Versículo 33, naquela hora, o carcereiro lavou as suas feridas. Há momento que as feridas são abertas, há momento que as feridas são lavadas. Vocês estão aqui comigo?
Há momentos que dói demais, mas há momentos que as dores se tornam em propósito. Deus está transformando o teu propósito em meu Deus do céu, a tua dor em um propósito, o teu trauma em testemunho. E Paulo, a mesma água que lavou a ferida, pega a água e batiza uma família. Foi por isso que Isaías diz que pelas suas pisaduras nós somos sarados. Pega a mesma água que tem um propósito, pega a tua luta que tem uma história, e batiza uma família improvável em Filipos. Ei, ele os levou para casa, preparou uma mesa, se alegrou porque toda a sua casa tinha crido em Deus. Em Deus, em Deus. Só que Paulo queria fazer tudo correto. Ele volta para a prisão. Eu não estou preso? Amanheceu. O juiz falou: pô, acho que agora a multidão já acalmou. Faz o seguinte, manda para os carcereiros um recado lá. Pode soltar Paulo, solta aqueles homens. A gente não tem nada contra eles, deixa soltar. Para muitos o milagre é de aí. Glória a Deus. Eu orei, caiu o grilhão, eu converti o carcereiro. Beijo, me liga, fala que me ama, desliga, fui. Não é isso? Só que Paulo, gente, Paulo é ousado, hein? Vamos combinar? Paulo está de manhãzinha, amanhecendo. Chega os carcereiros, o juiz mandou soltar. Paulo fala: mandou soltar? Olha Paulo. Volta lá, isso, deixa aí. Açoitaram a gente publicamente, sem a gente estar condenado, a gente é cidadão romano, e agora encobertamente querem liberar a gente? De jeito nenhum. Eles que venham soltar a gente. Vocês estão aqui ou não? Paulo podia ter fugido na madrugada quando o grilhão abriu. Paulo podia ter justamente fugido ou ido embora quando o alvará de soltura chegou. Ele falou: não. Eu entrei aqui em desonra, eu só saio aqui honrando o nome de Deus. Se é para me soltar, que o juiz venha me soltar aqui, não quero recado não. Os magistrados podiam julgar a sua morte, mas olha como Deus é tão específico. Paulo era cidadão romano, ninguém sabia disso. Pedro não era, Tiago não era, André não era, Filipe não era, Paulo era. Por isso Deus escolheu a dedo. Vocês estão aqui comigo? Por isso que o passado de Paulo tem uma história. E você desonrar um cidadão romano era cometer a pior loucura possível. Paulo está dizendo: só avisa lá, manda um print do meu passaporte, sou romano. E o juiz diz: se eles nos humilharam, que eles voltem aqui. Não me açoitaram publicamente sem culpa nenhuma, então eu não vou embora nas escondidas, que eles venham aqui. E sabe o que acontece? E o que Deus está falando para você? Os mesmos que um dia viram a sua vergonha, olha como eles vão voltar. Os magistrados foram, isso não é comum. Os magistrados foram até a porta da prisão. Paulo, nos desculpa, por favor. Nós queremos te pedir perdão. Vai embora da cidade, você não deve mais nada para nós. Paulo nem pregou em Filipos. Vou falar de novo. Paulo nem pregou em Filipos. Não tem registro bíblico de pregação dele lá. A pregação foi o maior milagre que ele pôde viver e que deixou um legado naquela cidade. A pregação foi uma história que deve ter percorrido a cidade inteira. Gente, passou um doido aqui que sacudiu a prisão, libertou todos os presos, confrontou o juiz, e eu vi com os meus próprios olhos o juiz pedindo desculpa. Estão aqui? Foi tão forte que Paulo veio em Filipos, que de lá ele sai, vai para Tessalônica. Vou falar muito para não dar spoiler da série. Depois ele vai em Atenas, depois ele chega em Roma. Preso em Roma, ele escreve uma carta aos filipenses. Ele está escrevendo em código. Filipenses, vocês conhecem a minha história. Por isso que em Filipenses ele diz, Filipenses 1:6, o Deus que começou a boa obra vai completá-la em Cristo Jesus. Vocês me viram preso, vocês me viram solto, vocês me viram condenado, vocês me viram em liberdade. O Deus que começou não deixa nada incompleto. Eu tenho um testemunho para contar, eu tenho uma história para contar, eu tenho uma história para... Vocês me conhecem. Por isso que ele escreve em Filipenses capítulo 1 versículo 21, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Por isso que ele escreve aos Filipenses, capítulo 2, versículo 3, não faça nada por ambição egoísta, não faça pela tua vaidade, considere ninguém superior a si mesmo.
Por isso que ele escreve em Filipenses 2:5, tem o mesmo sentimento que teve em Cristo Jesus, que se esvaziou e sofreu até a morte. Por isso que ele escreve em Filipenses capítulo 3, versículo 13: eu me esqueço daquilo que ficou para trás e prossigo em direção ao alvo. Tem muita coisa para viver ainda. Filipenses, vocês conhecem a minha história. Eu não pude pregar aí, mas o meu testemunho foi a minha pregação. Por isso que ele escreve em Filipenses capítulo 4, versículo 4: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Fiquem alegres. Em qualquer circunstância se alegrem, porque vocês me conhecem. Por isso que ele escreve em Filipenses capítulo 4, versículo 6: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes apresente seus pedidos em oração e ação de graças. Vocês me viram fazer isso. Por isso que ele escreve aos Filipenses, no capítulo 4, no versículo 11: eu aprendi a me contentar em qualquer situação que eu estiver. Em qualquer circunstância eu estou feliz. Porque o versículo 12 ele diz: eu já vivi abundância, eu já passei escassez, eu sou experimentado em tudo. Já tive fartura, já passei fome, eu já tive abundância, já passei necessidade. Vocês me conhecem. Eu quero deixar uma frase para vocês, Filipenses: tudo, versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece. Ele é o meu Deus, Ele é minha força, Ele é o meu Senhor, Ele é meu Salvador. Eu confio nele. Teus inimigos cairão. Diga, fique em pé no seu lugar, levante suas mãos aos céus e adore, e adore, e adore. Mais alto nome não há. Levante as mãos aos céus, diga: os teus inimigos caem. Teus inimigos cairão, pois nosso Deus é mais forte. Tudo Ele pode. Não há nome mais alto, não há nome mais poderoso. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso. Faz essa declaração, confiando em Deus, confiando. Igreja, confiando, diz, levanta a mão, declara. Deus me deu o privilégio de pisar ali onde foi essa prisão. E ali, olhando aquelas grades, aquelas ruínas, eu pude pensar: meu Deus, que homem de coragem. Que homem de coragem para confrontar uma menina com espírito adivinhador e libertar aquela menina. Que homem com coragem para adorar no meio da guerra. Que homem com coragem para falar para os magistrados: vocês não vão me envergonhar não, vocês vão vir me honrar. Porque eu represento o alto. Eu fiz até um vídeo lá que amanhã eu vou postar no Instagram. Até peço que você vai lá depois e comenta esse vídeo quando eu postar amanhã, do que foi para você aprender sobre Paulo. Tá aí esse vídeo, vamos, mesmo nesse telão menor, vamos tentar soltar ele aí. Só para você ter um pouco do visual do que era essa prisão. Uma das coisas mais interessantes que o apóstolo Paulo nos ensina é perseverança, não desistir apesar das lutas. Depois de batizar Lídia, eles caminhando em direção a outro local, uma menina vem com espírito de adivinhação. Paulo expulsa esse demônio, só que os comerciantes daqui vendiam, explorando aquela menina, se frustram tanto que prendem a Paulo e Silas. Eu estou aqui na frente da prisão de Paulo e Silas, isso está em Atos 16. O que acontece nesse momento é que quando eles achavam que eles iam estar chorando, amarrados, acorrentados na prisão, no turno da noite a Bíblia diz que Paulo e Silas entoavam cânticos ao Senhor. E porque eles estavam cantando ao Senhor, as cadeias se quebram, a prisão é rompida. Há um grande estrondo, o carcereiro fica até assustado achando que eles fugiram, mas Paulo grita: não, a gente está aqui, a gente não fugiu.
O carcereiro então se converte, leva Paulo para sua casa. A família toda do carcereiro é convertida e começa uma revolução espiritual. Estou aqui em Filipos. Saindo de Filipos, Paulo ainda passa em Atenas. Paulo ainda também passa em Tessalônica, antes Tessalônica, depois Atenas. Chega até em Roma. É interessante que essa cidade se torna um símbolo de perseverança. Ao escrever uma carta aos Filipenses, Paulo diz: regozijai-vos sempre, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Em Filipenses capítulo 4, lá no versículo 13, ele diz: eu posso tudo naquele que me fortalece. Eu posso passar necessidade, posso passar abundância. Eu posso tudo no Senhor, porque Ele me fortalece. Não desista nos primeiros desafios, porque Deus tem coisas grandes para você. Num tronco. Hoje é uma ruína de pedra, mas em 2025 a gente está lembrando desse testemunho. O que você vai viver vai deixar um legado de testemunho para tua casa, para tua família, para um Deus que é capaz de fazer coisas grandes. Na noite que ele ia ser traído, ele pega o cálice. Um cálice aí, pode pegar. Gente, o que é a ceia, se não uma festa? Jesus ia passar o momento mais difícil da sua vida e ele escolhe cear. Sabe o que ele estava dizendo? Adorem no meio da guerra. Adorem no meio da luta. Ao chegar na igreja hoje você recebeu um cálice que tem um pãozinho na tampa. Se você está sem o cálice aí, quer participar da ceia, levante sua mão, a gente vai chegar até você. Pode acender um pouquinho as luzes aqui, Arthur, só para o pessoal poder visualizar. Levanta a mão bem alto. Obrigado, muito obrigado, Arthur. Aqui, ó, isso, ó, tem gente com a mão levantada aqui, ó. Se você está sem o cálice, quem deve participar? Todo aquele que crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, já está convidado para a ceia. Ele pega o pão e diz: este é o meu corpo que foi dado por vocês. Todas as vezes que vocês o fizerem, façam em memória de mim. Suporte as perseguições, suporte as provações. Lembra do poder de Deus, em memória daquilo que Ele é. Comamos do pão. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a sua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Escolha adorá-lo agora. Levante suas mãos e adora o Senhor. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Declare que nos lava, que nos lava. Diga. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Ele nos faz brancos como a neve. Declare. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Ao pegar o cálice,
Ele diz para os seus discípulos: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que vocês o fizerem, o façam em memória de mim. Nós vamos tomar o cálice e declarar que nós somos livres, porque quem tem a presença de Jesus Cristo na vida, os grilhões caíram. Os grilhões caíram hoje, meu irmão. Como Paulo viveu um grande terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, Deus vai quebrar os grilhões e você vai ver o tempo de maior liberdade da sua vida, de bênçãos na sua vida. Nada mais te aprisiona, nada mais te acorrenta, porque você é livre. Em memória do sangue dele que foi vertido na cruz por nós. Sangue que nos livrou de toda morte, toda maldição e todo pecado. Bebamos. Celebre, adore-o. Você é livre. Levante as mãos, declare. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além, nada além, nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Levante as mãos, declare: eu sou livre. Declare mais uma vez, diga. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Dê o teu maior brado ao Senhor. Adore-o, celebre-o, exalte este nome precioso, majestoso de Jesus. De Jesus. Sabe o que você tem que fazer? Talvez olhar para alguém que está do seu lado aí. Talvez até sair do seu lugar e comentar alguém. Deve ter algum Paulo, deve ter algum Silas na tua história que não te deixou sozinho na batalha e escolheu adorar junto com você. Cumprimente essa pessoa agora. Abraça a pessoa, talvez teu esposo, tua esposa, teu amigo, teu líder, alguém que no meio da batalha falou: não, nós vamos escolher adorar. Nós vamos escolher celebrar o Senhor. Nós vamos adorar na hora mais difícil, na hora da dificuldade, na hora da luta, na hora das perseguições. Nós vamos continuar adorando ao Senhor. Nós vamos adorar o Senhor em todos os momentos. Porque a adoração é a nossa arma de guerra. A adoração é a nossa arma de conquista. A adoração é a nossa arma de vitória. Feche seus olhos só um instante. Feche seus olhos só um momento. Nós vamos terminar essa reunião agora. Porém, antes de terminarmos, eu quero te fazer um convite. Você que está aqui na igreja pela primeira vez, ou já até veio outras vezes, mas você nunca entregou tua vida a Jesus Cristo, dizendo que Ele é teu Senhor, teu Salvador, ou você está distante dEle e precisa voltar. Eu quero fazer uma oração por você. Se você quer entregar a tua vida a Jesus Cristo, aonde você estiver, levante uma de suas mãos aos céus. Se você quer voltar a Jesus porque estava distante, levante sua mão também, principalmente se você visita. Eu estou vendo mãos estendidas aqui, estou vendo isso. É Deus fazendo algo grande na sua vida e na tua história. Se você está com a tua mão estendida, repete uma oração comigo. Fale assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nesta noite eu me entrego a Ti. Eu Eu te peço perdão te peço perdão pelos meus pecados, mas eu digo, Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Senhor, é o meu Salvador. é o meu Salvador. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero orar agora para que a Tua presença venha sobre cada filho e filha que faz essa oração pela primeira vez, meu Deus, que manifesta a Tua unção, meu Deus, e o reconhecimento do Teu senhorio, de que Tu és o Salvador de nossas almas. Pai, registra as orações feitas aqui, liga na terra para que seja ligado nos céus. Como igreja nós Te adoramos, engrandecemos e aplaudimos o Teu nome, porque Tu és digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor pertence a Deus. Aleluia. Nós vamos terminar agora essa reunião. Ao terminarmos, se você fez essa oração pela primeira vez, ou se você nos visita, eu quero te dar um presente. Tem o Novo Testamento aqui, ó, junto com os Salmos e Provérbios. Tudo que eu contei de Paulo está no Novo Testamento. Atos está aqui, as cartas que ele escreveu, as epístolas paulinas, estão tudo aqui. É um presente para você. Se você é visitante ou fez essa oração pela primeira vez, passa ali no balcão nosso da recepção, na entrada, retira um presente para você.
Que Deus te abençoe muito. Você fez essa oração, foi a melhor oração da tua vida. Se você viu alguém fazer essa oração, dá um abraço nessa pessoa se ela está próxima a você. Enquanto a gente aplaude o Senhor mais uma vez, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Nós vamos encerrar essa reunião com uma certeza, com uma segurança. Quando nós adoramos, os grilhões caem. Quando nós adoramos, as muralhas vêm ao chão. Quando nós adoramos, as prisões não são suficientes para o poder de Deus, porque eu posso tudo naquele que me fortalece. O culto acabado, minutos depois do culto acabar, a gente vai colocar no Instagram da igreja e no meu um resumo desse culto, um vídeo resumo. Tira um segundinho e comenta ali. Escreve tudo, posso naquele que me fortalece. Escreve eu sou livre. Escreve o que você quiser, mas participa, para que mais pessoas tenham acesso a essa mensagem. Essa mensagem amanhã vai para o YouTube e para o Spotify. Escuta de novo, encaminha para alguém, porque não há grilhão que fica de pé quando a presença de Deus se manifesta. Hoje é só o segundo de 4 episódios de Paulo. Domingo que vem nós estamos aqui de novo para receber de Deus, através da vida desse homem que é tão inspirador para a nossa fé. Levanta o som bem alto, que o amor de Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que a unção majestosa do Espírito Santo de Deus repouse sobre a tua vida. Os grilhões caíram, você é livre, vai na paz de Deus, porque Deus é poderoso. Vai para uma semana de vitória. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Dá um abraço que está do seu lado, vai na paz. Deus te abençoe.